É verdade que aqui no Beira-Rio o Inter não fez uma das suas grandes atuações na era Roger e na temporada 2025, mas uma atuação pelo menos convincente contra um fraco Juventude que faz o Inter voltar a vencer na temporada 2025 no Campeonato Brasileiro e dá uma maior tranquilidade depois de 4 resultados em que o Inter não vencia nesta temporada. Nesse vídeo a gente fala sobre essa atuação, a vitória colorada por 3-1, a grande notícia na zaga do Internacional, de onde saiu 2 gols, a partida magistral de Alan Patrick e também o reencontro dos centroavantes do Internacional com as redes. Tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente fala direto aqui do gigante da Beira-Rio. Terminou há pouco a vitória do Inter por 3-1 contra o Juventude, vitória importantíssima para dar um salto na tabela e com algumas novidades positivas, questões a serem corrigidas, e a gente vai falar dessa atuação do Inter aqui no canal a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Eu tinha apostado em 2-0, acertei na diferença de gols e vou te falar, tá? Sexta passada eu tava na dúvida se eu botava 3-1 ou 2-0 pro Inter, terminou 2-0, grande vitória do Internacional e a gente vai falar sobre essa e, claro, com o apoio de KTO, a melhor casa de apostas do país, é a minha e pode ser a sua também. Gente, não foi uma grande atuação do Inter aqui no Beira-Rio hoje contra o Juventude, mas foi o suficiente para vencer e o suficiente para fazer o seu dever de casa, a sua obrigação, que nesse brasileiro é ganhar os seus jogos em casa, ainda mais contra equipes que estão abaixo do Internacional, não na tabela, até porque o Juventude estava acima do Inter, né? Vem fazendo um bom início de brasileiro, mas tecnicamente, em qualidade, a gente sabe que esse Inter é bem melhor que o Juventude. Bom, a vitória de 3-1, tá, faz o Inter dar um salto na tabela, o Inter vai para a 5ª colocação, 9 pontos, aguarda os próximos jogos da rodada, vale lembrar, né, tem um batalhão ali com 7 pontos, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, próprio Juventude, o São Paulo, que ainda vão jogar na rodada, então o Inter pode perder algumas posições, mas a vitória era o mais importante, até porque no Brasileirão contra o Palmeiras o Inter acabou deixando a desejar aqui no Beira-Rio e perdeu o seu jogo. Depois empatou o Grenal, fora de casa, é considerado um bom resultado, e ainda teve o jogo da Libertadores aqui, então precisava o Internacional vencer dentro de casa essa partida. O Roger, tá, gente, ele fez poupou alguns jogadores. Ele poupou o Fernando, que nem relacionado foi, ficou fora da lista de relacionados, nem no banco esteve, e poupou o Aguirre. Cara, o Aguirre tinha 19 jogos em sequência com a camisa do Inter, ele jogou todos os jogos do Inter no ano titular na lateral direita. Isso mostra como o Inter precisa de outro lateral direito no meio do ano. Mas o Natan, ele deu, cara, um bom resultado, não foi um jogo ruim do Natan, tá? Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo eu acho que ele teve alguns problemas técnicos, enfim, mas no segundo tempo ele foi bem aqui no Beira-Rio. O que a gente pode destacar? O time começou com Antony, Natan, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Ronaldo e Bruno Henrique, Ronaldo na vaga do Fernando e o Natan na vaga do Aguirre, Tabata de um lado, Wesley do outro, Alan Patrick e Ener Valencia na frente. Cara, o início de jogo parecia que ia ser um tormento pro Inter, porque o Inter vem de 4 jogos sem vencer, que até fez bons resultados, se a gente considerar que empatar fora o Grenal é bom, enfim, toda essa questão. Empatar contra o Fortaleza, fora também no Brasileirão. Só que estava se tendo uma cobrança sobre resultado e também desempenho. E aí o Inter abre o jogo com um desajuste defensivo logo no início, tá? O Natan, que daí eu digo, tá? O segundo tempo é bom, o primeiro tempo dele eu não gostei tanto. Cara, o Natan tá no meio de campo e a bola vai lá na ponta esquerda do ataque do Juventude, nas costas do Natan. O Vitor Gabriel sai do lado esquerdo para ir ajudar daquele lado direito. É um desajuste defensivo enorme do Inter. O Gilberto domina a bola, balança em cima do Vitor Gabriel, que fica que nem bobo ali, correndo para um lado para o outro, não se encontra. E aí um passe para o Batalha, que entra nas costas do Vitão, que não acompanha ele, sai na saída do Antony e faz 1-0 para o Juventude. Parecia que talvez fosse ter uma noite de drama aqui do Beira-Rio, mas acabou não acontecendo. Vocês sabem bem por quê. O Inter botou a bola no chão e acalmou o jogo.
parecia ali não desconcentração, nada do tipo, parecia um desajuste defensivo, é algo que tem que ser corrigido no time do Inter. O Inter tem tomado gols completamente evitáveis. Pega os 3 gols contra o Nacional, foram gols evitáveis por erros individuais, desajustes defensivos também do Internacional. Então isso é uma coisa para ser ajustada. O Inter foi botando a bola no chão, foi mostrando porque é mais time que o Juventude, foi criando muitas chances em triangulações pelo lado direito com o Tabata e lado esquerdo com o Wesley, criando situações em escanteios, e foi assim que saiu a vitória do Inter. Os 3 gols em cobranças de escanteios, 3 assistências do Alan Patrick. No primeiro tempo, 2 cruzamentos do lado esquerdo, perfeitos, na cabeça do Vitor Gabriel, que no meio da marcação do Juventude testou para o fundo das redes e fez os 2 gols e a virada do Internacional. O Inter foi tranquilizando. Parece que depois do primeiro gol do Vitor Gabriel se sabia, bom, o Inter vai virar a qualquer momento, porque o Juventude não estava mais atacando, estava tentando em alguns contra-ataques, explorar alguns contra-ataques para encontrar brechas, e aí o Inter parou de dar essas brechas defensivas, e aí o Vitão se encontra no jogo, o próprio Vitor Gabriel, que o gol também passa por ele, pelo Vitão, mas o Vitor Gabriel se encontra no jogo, faz os 2 gols, chora no gol. Cara, o Vitor Gabriel tem 3 gols já e é um zagueiro, menino, vai fazer 21 anos semana que vem. O primeiro gol dele tinha sido contra o São Luís no Gauchão. Então, cara, foi muito legal esse momento também do Vitor Gabriel, fazendo 2 gols de cabeça em 2 assistências do Alan Patrick. Eu posso citar aqui que o Ener Valencia ali na frente foi mal de novo, tá? Também não chega, isso eu vou ser justo, não chegaram tantas bolas pro Ener Valencia, mas as que chegaram, uma bate, ele recebe um passe do Tabata que vai na linha de fundo, cruza pra pequena área, bate na canela do Ener Valencia e vai pra fora. É difícil às vezes defender, né? Mas 2 escanteios perfeitos, uma virada do Inter e uma tranquilidade para ir pro intervalo. O Inter volta igual, a mesma tônica de jogo, botando a bola no chão, controlando, jogando, o Juventude tentando encontrar contra-ataques e não conseguindo. O Juventude teve pouquíssimas chances de gol aqui hoje à noite no Beira-Rio. E aí entram ali aos 13 minutos, Thiago Maia, Vitinho e Borré, que dão outro dinamismo. Parece que eles botaram mais velocidade. Eu até entendo, tá, que são 3 titulares. Que o Vitinho tem que ser titular aberto pela direita, o Thiago Maia tem que ser o segundo volante titular do Inter na vaga do Bruno Henrique, e o Borré, pra mim, é titular e o Valencia no banco. Pra mim, esses 3 caras que entraram ali aos 13 do segundo tempo têm que ser titulares do time do Roger. São os melhores em cada função. E aí eles entram e dão outro dinamismo, um toque de bola mais veloz, o Vitinho é muito do drible, o Tabata é mais controlador, é o meia ponta, enquanto o Vitinho é o ponta de lança, né, que nem o Wesley do lado esquerdo. E aí vem mais um gol de novo, de um escanteio de novo do lado esquerdo, só que do outro lado do campo. O Alan Patrick na terceira assistência, uma bela assistência de novo, na cabeça do Borré. Ele faz o gol, só que 3 minutos depois, numa outra jogada, ele sente a coxa, tem que sair para a entrada do Gustavo Prado, não se tinha mais centroavantes, porque o Ener Valencia já tinha saído, né? O Ener Valencia tinha saído justamente para a entrada do Rafael Borré, e acaba se tornando um jogo de segurança do Inter. Entra o Gustavo Prado, entra o Oscar Romero, o Inter até tem um gol anulado do Ronaldo, numa cobrança de falta do Alan Patrick, que se o Ronaldo não vai para fazer o gol e deixa o Vitinho não estava impedido. O Ronaldo estava um pouco impedido, foi um lance ajustado, traçaram as linhas, enfim. Mas, cara, foi uma vitória merecida do Inter, o Inter jogou mais que o Juventude, mas não foi um grande jogo, é verdade, essa é a verdade, não foi um grande jogo, mas o Inter fez o mais importante, que era fazer o dever de casa, era passar e vencer essa partida, assim como vai ser contra o Maracanã terça-feira aqui pela Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase, que aí possivelmente o Roger vai poupar mais atletas nesse jogo que cá entre nós. Nível de cobrança, nível de adversário, o Maracanã está bem abaixo do Juventude. É bem pouco provável que o Maracanã vai fazer mais enfrentamento do que o Juventude fez pouco hoje no Beira-Rio. O que tu achou da vitória do Inter? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.